Olá a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube de Xadrez, o FVJM, e hoje temos a nossa segunda oficina, Xadrez do Zero, em que a gente está ensinando xadrez do zero mesmo, as pessoas que nunca tiveram contato estão aprendendo aqui com a gente esse excelente esporte. Com vocês, Hilton. Olá pessoal, meu nome é Hilton e junto com o professor Olavo a gente coordena o Clube de Xadrez e o projeto Xadrez nas Escolas. Sejam bem-vindos, ok? E o objetivo da aula de hoje é exatamente estamos ensinando o xadrez do zero, ou seja, os conceitos básicos para quem quer aprender a jogar, tudo mais, tá bom? Bem-vindos. Com você, Enzo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Enzo, eu sou bolsista do projeto Xadrez nas Escolas e membro e professor do Clube de Xadrez, o FJM. E dando continuidade à nossa oficina, que a gente está ensinando o xadrez do zero nesse mês de setembro, a gente vem ensinando do zero desde que a gente fundou o clube e teve a primeira aula no dia 8 de março, mas aí em setembro a gente decidiu fazer essa oficina, durante esse mês, ensinar do zero de novo, e como são só 5 dias, 5 quartas-feiras, no mês de setembro, a gente só tem 5 aulas para ensinar do zero, então acaba que vai sendo um pouco mais corrido, E semana passada o professor Kleber ensinou o movimento de cada peça, ele ensinou a formação do tabuleiro, como que se monta o tabuleiro. Acho que ele ensinou, não sei se ele ensinou o valor de cada peça. Vocês lembram, o Hilton lá? Falou sim, ele falou um pouquinho sobre... Então beleza. Aí hoje eu vou estar ensinando os conceitos de como as peças interagem entre si. Vou estar ensinando o cheque, o checkmate, e vou estar ensinando os movimentos especiais, en passant, o roque. Então vamos lá. Primeiramente, todo mundo que viu a aula da semana passada aprendeu os movimentos das peças, como cada peça se move individualmente, e como o tabuleiro ele começa, E então aqui eu criei uma posição hipotética em que claramente isso aqui está já no final do jogo, Várias peças já saíram do tabuleiro. E vocês lembram que o cavalo ele anda em um padrão de L, então esse cavalo daqui ele pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá, para cá ele pode vir também, e para cá. Aí eu vou ensinar os conceitos de atacar e defender. Então, uma peça ela está atacando a outra quando na sua linha de movimento existe outra peça. No caso do cavalo, ele pode pular peças. Então, por exemplo, se tem uma peça aqui, ele poderia pular e vir para cá. Então, ele ataca a peça quando a peça está na sua casa de destino. Por exemplo, esse bispo a gente aprendeu que ele anda nas diagonais, dessa forma. Esse cavalo, ele está na linha de movimento do bispo. A gente fala que o bispo ele enxerga o cavalo nessa posição aqui. Ou seja, querendo ou não, ele ataca o cavalo, mas a questão vocês lembram dos valores das peças? Digamos que o cavalo e os bispos têm um valor hipotético um valor assim, relativo de 3 pontos. Um peão tem o valor de 1 ponto, as torres têm o valor de 5 pontos cada, a dama de 9, e o rei não tem o valor porque você não chega a capturar o rei. Mas, então, o bispo está enxergando o cavalo, ele está atacando o cavalo. Seria bom capturar esse cavalo? Talvez sim, talvez não, mas a questão esse cavalo, vocês lembram que do movimento do peão, ele captura na diagonal da coluna adjacente. Então, esse cavalo está defendido, apesar de estar sendo atacado. Ele está defendido da forma que, se esse bispo captura o cavalo, o peão logo depois vai poder capturar o bispo que capturou o cavalo. Então, esse cavalo está defendido, ou seja, no eventual captura desse bispo, o peão capturaria e seria uma troca. Lembrando que os dois têm um valor aproximadamente igual, então seria uma troca em que ninguém ia perder nada. Vamos supor que essa torre ela se movimenta para a casa de E8. Ela passa a enxergar o bispo. Ela passa a atacar o bispo? Passa. Por quê? Porque no eventual captura desse bispo por essa torre, não tem nenhuma peça que poderia capturar de volta a torre imediatamente.
Então, digamos, a gente fala que esse bispo está atacado. Ele está pendurado, a gente chama aqui, porque ele não está defendido por nenhuma outra peça. Qual a forma de proteger a sua peça? Você pode tirar ela da frente do ataque, por exemplo, para essa casa, ou você pode usar outra peça para proteger ela, de forma que, no eventual captura, a outra peça possa capturar de volta. Por exemplo, se eu trouxer essa torre para cá, se a torre captura o bispo, a minha torre poderia capturar de volta. E se eu quiser tirar esse bispo daqui, eu vou querer tirar para onde? Você tem que enxergar a casa, quais peças controlam quais casas. Por exemplo, eu vou querer mover meu bispo para a casa de G4? Não vou. Porque apesar da torre controlar essa casa, o peão de H5 controla essa casa. Lembrando que ele captura na diagonal, na coluna adjacente. Na primeira coluna adjacente. Então, se eu mover esse bispo para cá, o peão poderia capturar ele. E apesar de eu poder capturar de volta com a torre, fazendo as contas, o peão vale 1 ponto, o bispo vale 3. Eu vou estar perdendo material. Então, eu não vou querer mover ele para cá. Vou querer mover para uma casa em que ele não seja atacado por outra peça, de preferência. Então, assim, é o conceito de ataque e de defesa. Você defende a peça com outra peça ou você se movimenta ela. Alguém levantou a mão, então? Isso, fui eu. Então, é só para revisar, porque na aula passada eles realmente viram praticamente o movimento das peças mesmo. Então, todos assistiram a aula passada, a gente deixou o link do YouTube para vocês assistirem, mas a gente revisa rapidamente aí. O peão, a peculiaridade do peão é que ele avança para frente, casas à frente, e ataca na diagonal adjacente. Então, o que o Enzo acabou de falar aí com relação ao bispo fugir para casa, lembra que o tabuleiro ele tem linhas e colunas também. Dá para ampliar um pouco a imagem aí, para o pessoal conseguir enxergar as linhas e colunas do... Eu vou ter que pôr a análise aqui, aí dá. Isso. Por exemplo, se você fugir com o bispo para essa casa aí, que é a G4, né? Beleza, você fugiu do ataque daquela torre lá de cima, né? Lembra que a torre move em linha reta para frente, para os lados, para cima. Só que você está sob o ataque do peão preto. Olha, o peão, lembra, ele avança para frente, mas ele ataca nessa diagonalzinha aí. E nesse âmbito é prejuízo para as brancas fazer esse movimento. Por quê? O peão anda pouquinho. Então a gente classifica o peão como o valor de 1 ponto. Apesar dele, dependendo da posição que ele está, ele pode valer muito. É o valor relativo. Mas absolutamente ele vale 1 ponto em comparação ao bispo, que vale 3. Porque o bispo consegue atravessar o tabuleiro com um lance, praticamente. Então, você pode sair de um canto a outro do tabuleiro, fazendo um movimento apenas com o bispo. Por isso que ele vale 3. O cavalo é um pouco mais lento que o bispo, mas ele também tem movimentos amplos. Ele consegue atravessar o tabuleiro rapidamente. Então, a gente considera que essas duas peças valem 3. A torre é um pouco mais forte que o bispo, porque ela ataca, por exemplo, 2 quinas diferentes do tabuleiro. Se você colocar o tabuleiro, a torre em uma quina, em um canto, né? Ele consegue atacar outros 2 cantos do tabuleiro facilmente. Então, a gente dá o valor da torre, um valor 5. A gente vai ver, vai ser a última aula da nossa oficina, que com 2 torres você consegue matar o rei adversário, que vai falar daqui a pouco também sobre o que é matar o rei, dar o checkmate. Então, por isso que a gente fala que 2 torres valem um pouquinho mais que uma dama. A gente viu no passado, né, a dama é poderosíssima, tem muitos movimentos, mas ainda assim, 2 torres sozinhas conseguem matar o rei, enquanto que uma dama sozinha não consegue matar o rei, ela precisa de apoio de outras peças. Então, falado isso, então na hora que você estiver jogando, sempre tome esse cuidado. Por exemplo, o bispo dele está sendo atacado pela torre, e se a torre captura o bispo, você não consegue capturar a torre ou nenhuma outra peça de volta. Ou seja, é um movimento que você perde uma peça sem compensação. Vocês estão no início, mas é bom já ter esse conceito de compensação de peças, valor, na hora que vocês estiverem jogando. Ok? Acrescentar alguma coisa, Hilton?
Bem, pode ir, Anderson. Acho que o Hilton foi pegar um café. Então, isso aí que o Olavo falou. E esse é o conceito de ataque e defesa, né? Isso entre as peças, né? Entre as peças que a gente fala, as peças menores. Os peões, os cavalos, os bispos, as torres e as damas. E quando isso acontece envolvendo o rei? Quando o rei é o alvo de um ataque, um ataque direto, a gente chama de cheque. Dessa forma aqui. Então, só quando o rei é alvo de um ataque direto, a gente chama de cheque. Por exemplo, essa torre, vocês lembram que na outra posição, a torre ela fez um movimento e atacou o bispo do outro lado do tabuleiro? Essa torre pode fazer a mesma coisa com o rei. Ela pode se mover para C1 e atacar esse rei. Ela fez um ataque direto no rei. Como se ela estivesse ameaçando capturar uma peça. Isso é chamado de cheque. É um ataque direto sobre o rei adversário. E quando o rei sofre um ataque assim, sofre um cheque, existem 3 opções, geralmente, para o rei que está recebendo o cheque. E ele é obrigado a lidar com esse cheque. É bom lembrar que no meio de uma partida, um cheque, você é obrigado a lidar com esse cheque. Se você, por exemplo, jogar outra coisa, fizer outro movimento que não seja lidar com esse cheque, é considerado um lance legal. E existem 3 formas de o rei lidar com esse cheque. Ou ele o jogador tira o rei da linha do ataque, ou seja, pegando o rei e movimentando ele para uma casa que não esteja atacado por essa torre. Ou bloqueando a peça que está dando cheque, bloqueando a linha de cheque, né? Ou, por exemplo, se esse bispo vier para cá, o rei não vai estar mais em cheque, porque o ataque da torre vai parar no bispo agora. Essa é outra opção. E a terceira opção é capturando a peça que tá fazendo o ataque. Nesse caso aqui não tem como, porque não tem alguma peça que possa atacar, que possa tomar essa torre. Então, por exemplo, se esse bispo, ao invés de estar aqui em D6, ele estivesse em F4, ele poderia capturar a torre que está promovendo o cheque. São essas as 3 opções para lidar com o cheque recebido. Por exemplo, vamos supor que movimentei aqui. E agora é a vez das negras. As negras também podem dar um cheque. Dessa vez com o bispo. Dessa forma. Ou então, se a torre tivesse em E1, esse cheque poderia ser lidado da terceira forma que eu falei. Cheque. Cheque. E a terceira opção que eu falei, além de se mover ou bloquear, como nesse caso aqui não tem como bloquear, porque não tem como pôr uma peça entre o bispo e o rei das brancas. As brancas podem capturar a peça que está promovendo o cheque. Nesse caso, a torre capturaria esse bispo e não seria mais cheque. Esse é o conceito de cheque. Quando o rei é atacado, ele tem uma dessas 3 opções para se mover. E se ele não tiver nenhuma dessas 3 opções, se ele não puder nem se mover, nem bloquear a peça que está dando cheque e nem capturar a peça que está dando cheque. Isso é o que a gente chama de checkmate, que é o que o Olavo falou de matar o rei, né? Por exemplo, nessa posição aqui, veja que o bispo está olhando esse peão, está enxergando esse peão, a dama também está enxergando esse peão. Se o bispo... Vocês lembram como a dama se movimenta? Ela se movimenta para qualquer direção, quantas casas ela puder. Dessa forma, essa dama poderia ter toda essa extensão de ação. Enquanto o bispo só se movimenta na diagonal. Se, eventualmente, eu capturo esse peão com esse bispo, eu estou promovendo um cheque. Eu estaria promovendo um cheque.
Só que não seria um checkmate, porque o rei poderia se movimentar. Apesar de não poder capturar o bispo, nem bloquear, ele poderia se movimentar. Mas se eu capturo com essa dama, imagina essa dama na casa de F7. O rei não poderia capturar a dama, ou seja, não tem como capturar a peça que está dando cheque, porque o bispo ia estar protegendo a dama, defendendo. Lembram do conceito de defesa? E é proibido colocar o próprio rei em perigo no xadrez. Então, o rei não poderia capturar a dama. E o rei não poderia movimentar para lugar nenhum. Como ele não pula peças, as próprias peças dele bloqueariam o movimento dele. Dessa forma, se eu colocar a dama e tomar o peão de F7 com a dama, seria um checkmate. Beleza, pessoal? Vocês entenderam o conceito de checkmate? Bacana isso. Uma coisa que vale a pena enfatizar... Acho que alguém falou alguma coisa lá. Alguém... Pode abrir o microfone e falar, gente. Bem, quando a pessoa se manifesta, um conceito interessante do xadrez é que o rei não pode cometer suicídio, que a gente fala. Quer dizer o quê? Volta lá, Enzo. Só um instante. Isso. Por exemplo, quando ele coloca a dama naquela posição, né, não precisa nem colocar, não, só indica com a seta. Bom, aí ele capturou esse peão, né? Lembra que captura no xadrez é você ocupar a casa, né? Lembra, xadrez é um jogo feudal, assim. É como se fossem dois reinos lutando por espaço e território. Então, capturar aqui é diferente de capturar na dama. A dama a gente salta a casa. Aqui não. Aqui você ocupa a casa do adversário que você quer capturar. Então, no fundo, a dama vai ficar na casa onde está aquele peão preto. Isso é uma captura, que é ali quais são as posições? F7, né? Aí a dama ficando ali, ela vai ocupar aquele espaço e vai retirar o peão do tabuleiro. Isso é uma captura. Aí você pensa, então o rei também joga, o rei captura a dama. Só que nesse caso não pode, porque a dama está protegida pelo bispo. Se o rei captura a dama, ele entra no ataque do bispo. É como se o rei estivesse cometendo suicídio ao ficar atacado pelo bispo. Como não é permitido esse tipo de atitude no xadrez, é dado como um rei morto, cheque, mate, né? A gente fala, o sheik está morto. Então, esse é uma opção em que o rei está sob ataque e não tem como defender esse ataque. Nenhuma peça captura a peça atacada, o rei não tem para onde fugir, não tem como bloquear, aí a gente chama de checkmate, rei morto. Enzo? Obrigado, Olavo. Lembrando que esses exercícios específicos aqui que eu estou fazendo, que eu estou fazendo agora, aqui, antes eu montei mesmo as posições, mas esses exercícios aqui estão nesse site aqui, nessa plataforma que a gente usa para jogar xadrez, que chama lichess.org. Na aula passada a gente falou sobre ele, recomendou que vocês fizessem uma conta no Lichess, que é livre, é xadrez livre, né? A gente usa ocasionalmente também o Chess.com, mas esse tem alguns exercícios que a gente deve usar futuramente também nas aulas mais avançadas da nossa oficina. E eu estou usando esses problemas aqui no próprio site do Lichess, vocês podem fazer também, tem de acordo com o nível de cada um. Então esse é o conceito de checkmate. Olha outra posição aqui em que é possível um checkmate. Não é só a dama que dá checkmate. Qualquer peça pode dar checkmate, menos o rei. O rei não dá checkmate no outro, porque como você não pode colocar o seu rei em perigo, você não pode, os reis não se encostam, né, no jogo de xadrez. Se você colocar esse cavalo em F7, ele vai estar atacando o rei das negras. Lembrando que o cavalo anda em L, dessa forma aqui. Ele pula as peças na sua trajetória, então ele poderia chegar em F7. Ele ataca o rei das negras. E as negras não tem nenhuma das opções que eu falei para se lidar com o cheque. Não pode capturar o cavalo, que vai estar aqui. Essa torre, ela está aqui em G8, mas ela só anda em linhas e colunas. Ou seja, se fosse um bispo, ele poderia capturar o cavalo em F7, porque o bispo anda em diagonal.
como a torre são de linhas e colunas, ela não pode capturar o cavalo em F7. O rei não pode capturar a peça que está dando cheque. O rei não pode se movimentar, porque como ele não pula peças, ele não pode. As próprias peças do rei negro estão bloqueando essa passagem. E ele não pode bloquear o cheque, porque com o cavalo não tem essa opção de bloquear, porque como o cavalo ele pula peças, mesmo bloqueando, o cavalo ainda poderia pular. O ataque do cavalo é como se fosse um ataque aéreo, né? Não tem como bloquear do chão. Então, o cavalo em F7 seria um checkmate. E esses exercícios aqui estão no próprio Lichess para vocês irem fazendo e aprendendo e desenvolvendo esse reconhecimento de padrões, né? A gente vai montar um blendzinho de exercício e colocar lá no nosso clube para vocês exercitarem. Alguma pergunta, gente? E aqui tem o de cheque também, ó, não só de checkmate. Veja bem, se eu trouxer essa torre para E1, vai dar um cheque. Ameace o rei do seu oponente em um movimento. Como eu faço isso? Com essa torre aqui, eu tenho basicamente duas opções para dar cheque. Ela anda em linhas e colunas. Linhas e colunas. Inverti. Se eu colocar a torre em A8, ela vai dar cheque no rei adversário. Mas lembrando que tem três opções para lidar com esse cheque. Olha o bispo, a casa que ele está enxergando. Então, se eu colocar a torre em A8, o bispo poderia capturar a peça que está dando cheque, ou seja, a torre das brancas. Então, essa opção não é uma boa opção para dar o cheque. Qual outra opção? A casa de E1, vindo por essa linha aqui. Dessa forma, a única opção das brancas seria bloquear. Dessa forma, a única opção das negras seria bloquear, seria se movimentar ou bloquear. Não tem como capturar a peça que está dando cheque aqui. Beleza? Então, esses exercícios estão aqui também. Só vocês virem aprender, ó, básicos do xadrez, que tem desde o início os exercícios. Tá tudo bem? Beleza de checkmate, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Qualquer dúvida pode falar. Isso. Pode abrir o microfone. Abrir o microfone e perguntar. Alguma dúvida aí, gente? Nossa oficina, participação de vocês. Para mim tá tranquilo, Léo. Tudo bem até agora, né? Então beleza. Eu vou ensinar agora uns movimentos especiais do xadrez. O que são movimentos especiais? São movimentos... vocês lembram que as peças elas se movimentam uma de cada vez e cada peça se movimenta de acordo com o seu limite. Por exemplo, o peão ele se movimenta uma vez a cada lance. Se o caso o peão estiver na sua casa inicial, que é na segunda linha para as brancas e na sétima linha para as negras, ele pode, por opção do jogador, ele pode andar duas casas. Mas só uma vez, só no movimento inicial desse peão. Por exemplo, eu poderia com esse peão, ó, veja, o próprio computador me dá os lances que eu posso fazer. Eu posso ou jogar o peão em E3 ou jogar o peão em E4. Por quê? Porque esse peão ainda está na casa inicial. Então, se eu fizer isso, a partir daqui, com esse peão aqui, eu só vou poder andar uma vez, né? Isso aí, o Kleber ensinou isso semana passada? Sim, do movimento de 1 e 2 ele falou. Só não falou o movimento seguinte. Então, beleza. O movimento seguinte, como assim? O en passant. Tá. Então, eu ia explicar o que são os movimentos especiais ainda. Os movimentos especiais são os movimentos que fogem desses padrões. Por exemplo, você movimentar uma peça de cada vez. Tem movimentos em que você movimenta duas. E lembrar que o peão ele captura na diagonal adjacente e normalmente precisa ter uma peça aqui para ele capturar a peça. Só que tem um movimento em que não precisa. E eu vou ensinar isso agora. Por exemplo, vocês vão aprender mais para frente, mas tem uma coisa que chama princípios da abertura. Que a abertura são, obviamente, os primeiros lances que você faz da partida.
E um desses princípios é proteção do rei, é você proteger o rei o mais rápido possível. O que é proteger o rei no xadrez? É você tirar ele do centro. O rei, se você deixar o seu rei no centro do tabuleiro, quer dizer, nessas duas colunas, nas duas colunas centrais, normalmente pode ser uma coisa ruim, porque no centro ele pode ser alvo de ataques mais fácil. Então, qual a forma de proteger ele? Você levar ele para o canto do tabuleiro. Existe um movimento que chama rock, em que você consegue proteger o seu rei, levar ele para o canto do tabuleiro em um movimento. E esse movimento, você move o seu rei 2 casas em direção ao canto do tabuleiro e a torre passa por cima do rei, trocando de lados com o rei adversário. Ficou meio confuso essa explicação minha. Mas vocês vão entender na prática. Ó. Até que não. O interessante o rock é sempre um movimento de rei. Quer dizer o quê? Você vai andar o rei 2 casas na direção da torre, põe a torre do lado do rei. Dessa forma, pessoal. Eu vou fazer um movimento e o próprio computador vai fazer para mim. Eu vou pegar o rei, andar 1, 2 casas. E ele trocou de lugar com a torre. Entenderam? Dessa forma você protege o rei. Qualquer partida entre 2 jogadores profissionais, você sempre vai ver o jogador dando o rock. Na maioria das partidas eles promovem esse movimento. Sim. Lembrando que esse é um lance opcional. Você pode seguir, assim, fazer esse movimento, caso queira ou não. Você pode fazer, daqui a pouco ele vai mostrar pelo outro lado. E ele pode ocorrer sempre em algumas condições, né? Daqui a pouco ele vai falar quando não é permitido fazer esse movimento. Mas é um movimento, como o pessoal fala na internet, né? Porque no xadrez você sempre move uma peça de cada vez, mas o rock não. É uma maneira de você mover 2 peças, né? Tocar em 2 peças com um único movimento. Então muita gente acredita, né? Propaga que o rock é algo muito positivo e muito bom. Mas lembrando que cada caso é um caso, mas é um lance interessante, sim, porque você toca tanto a torre quanto o rei e é considerado um movimento só. Exatamente, pessoal. Por isso que é considerado um movimento especial, porque foge do padrão de movimentar uma peça de cada vez. Mas lembrando que é um movimento de rei. É considerado um movimento de rei. Então, e tem umas condições para você poder fazer esse movimento. Como vocês podem ver aqui, essas 2 peças, elas saíram das suas casas iniciais. Então, esse cavalo se movimentou para cá, ele nasce aqui, vocês lembram, né? Esse bispo se movimentou para cá. Esse é das condições para poder fazer o rock. Não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre que você vai executar o rock. E você pode fazer o rock com ambas as torres. Tanto para a torre da ala do rei, que é essa ala aqui, que é a ala do rei, e aqui a ala da dama. Baseado nos lados em que eles nascem, né? Você pode fazer tanto para a ala do rei quanto para a ala da dama. E em ambas, o padrão mesmo. Anda 2 casas com o rei e a torre passa ao lado do rei. E é interessante enfatizar aí que o Enzo falou, que é um movimento de rei. Agora isso não ocorreria porque a gente está em tempos remotos. Mas, por exemplo, num campeonato presencial, né, em que você estiver jogando contra o seu adversário fisicamente na sua frente ali, se você iniciar esse movimento movimentando a torre, é considerado grave, é falta. Quer dizer o quê? O seu adversário pode falar assim, não, ele fez um movimento de torre e não um rock. Então lembre que na hora de executar esse movimento, você tem que iniciar o movimento pelo rei, que é o movimento de rei. Num campeonato presencial, se você chegar lá e mover a torre 2, por exemplo, se ele fizer isso aí agora, ele vai até reclamar. Opa, isso não é um rock. O rock inicia pelo rei. Né? Eu estou falando que no momento presencial é isso, porque no virtual, na hora que você clicar no rei, ele vai dar a opção de mover 2 casas do lado ou uma. O Olavo está falando, pessoal, aqui, por exemplo, você tem que pegar o rei e movimentar ele
aí depois passar a torre pro lado. Você não pode pegar a torre primeiro, por exemplo. Nesse exercício aqui, se eu pegar e fazer isso com a torre, fazer a mesma coisa, só que pegando a torre primeiro, não vai dar certo aí, ó. Tá vendo? Tem que pegar o rei e fazer o movimento do roque. E aqui, um roque executado na ala da dama, né? Lembra, ó, vocês percebem que tirou todas as peças, esse cavalo se movimentou para cá, esse bispo para cá, a dama se movimentou para cá. Não tem nenhuma peça entre o rei e a torre que vai executar o roque. E aí a gente faz a mesma coisa, ó. Duas casas para o lado com o rei e a torre passa para o lado dele, ó. Aí aqui, ó, o cavalo está no caminho, mova-o, então faça um roque. Lembrando, né, uma condição é que não tenha nenhuma casa, nenhuma peça entre o rei e a torre para fazer o roque. Então, se eu movimentar o cavalo, agora eu posso dar o roque. Outra condição, pessoal, aqui, de novo, ó, agora aqui dá pé. Pode falar, Mike. Enzo, no presencial, eu tenho que soltar a torre primeiro, para depois pegar. Eu tenho que soltar o rei primeiro, para depois pegar a torre, ou pode fazer o movimento das duas juntas? Num campeonato, assim, numa partida oficial, tipo assim, presencial, você jogando com seu amigo, assim, em um lugar casual, você pode, assim, depende do bom senso, né? Mas o certo é você pegar o rei, mover duas casas com ele e depois pegar a torre e mover. Um campeonato oficial... Soltar ele primeiro, né, no caso. Soltar o rei e depois pegar a torre. Não, é mais do que isso. Num campeonato, você só pode usar uma mão para fazer a sua atividade. Por exemplo, e também... a mão que você mexe as peças é a mesma que bate no relógio. Então, você não pode pegar uma peça com a mão ou pegar aqui e bater com o relógio, não. Você sempre... A mão que você usa para mover as peças é a que você usa para acionar o relógio, por exemplo. Então, por exemplo, no caso de oficial, você tem que, obrigatoriamente, soltar o rei, porque é a mesma mão que moveu o rei, vai pegar a torre e colocar ela do lado. É isso. Entendi. Obrigado. Então, pessoal, aqui... lembrando que o roque é realizado na ala do rei, que é o lado que o rei nasce, chamado de roque curto, porque o rei viaja só tem duas casas entre o rei e a torre. E o roque realizado para a ala da dama, que é o lado do tabuleiro onde a dama nasce, é chamado de roque longo, porque tem 3 casas entre o rei e a torre. E aqui o exercício manda a gente fazer um roque curto. Então tem que tirar as peças. O roque curto é para a ala do rei, então tem que tirar as peças. Para tirar o bispo eu tenho que mover esse peão, então tiro o bispo, tiro o cavalo, agora eu estou pronto para dar um roque curto. E aqui, eles mandou eu dar um roque longo, então vamos tirar as peças aqui, eu tenho que mover o peão para tirar o bispo, movo a dama, e aqui um roque longo, porque tem três casas entre o rei e a torre, né? Eu preciso tirar 3 peças da frente. Outra condição que para executar o roque é que nenhuma das peças que participou do roque, que vai participar do roque, elas não podem já ter sido movimentadas na partida. Ou seja, essa torre, ela nasce em H1, a torre nasce em H1. Então, se ela está em G1, é porque ela se moveu para cá. Dessa forma, eu não posso mais dar roque com essa torre. Essa torre teria que não ter se movimentado, e nem se ela voltar para H1, eu ainda não posso dar roque com ela, porque ela já se movimentou. Então, dessa forma, eu só posso dar roque com a torre da ala da dama, um roque longo. É interessante pensar que o movimento de roque é como se fosse um movimento bônus. Me lembra que ele é diferente dos outros? Quando você moveu sua torre naquele momento, você acabou de perder o bônus para aquela torre. Então, você não pode fazer o roque com ela. Mesma coisa o rei. Se você mover o rei para alguma casa, mesmo que você volte com o rei para a casa original, você perdeu o bônus de fazer o movimento do roque. Outra condição para dar o roque. O rei ele não pode passar por nenhuma casa que está ameaçada por outra peça. Ou seja, esse bispo, vocês lembram que ele se movimenta em diagonal. Então, daqui, ele chega toda essa diagonal aqui. Então, o rei
no caminho do roque ele passaria por uma casa que está controlada pelo bispo das negras. Então o roque nessa posição estaria impossibilitado. Aí o exercício manda bloqueio o cheque, bloqueio o ataque do bispo nessa casa. Dessa forma, eu cortei a conexão desse bispo com essa casa. Agora o ataque do bispo para nesse peão. Agora essa casa está livre para o meu rei passar, então posso dar o roque. O roque é um pouco confuso, mas ainda tem um movimento mais confuso que o roque ainda que vocês vão ver. Aqui. Não é nada. Aqui, ó, além de ter uma peça na frente do rei, né, impossibilitando o roque, o cavalo controla essa casa de G1. Então, eu preciso tirar esse bispo daqui e lidar com esse cavalo controlando essa casa. Que forma eu posso fazer isso? Eu posso capturar esse cavalo com o bispo. Agora, eu lidei com 2 problemas de uma vez, né? Eu tirei o bispo, o cavalo não está mais controlando a casa de G1, então eu posso executar o roque. E esse último movimento foi muito interessante. Volta, por favor. Porque, por exemplo, eu jogava xadrez há muitos anos e só recentemente descobri que, por exemplo, a casa que o bispo está atacando lá, o bispo está atacando a torre. Mas como o roque é um movimento de rei, não tem problema se o bispo está atacando uma casa a qual não estará o rei. Lembra, a casa ameaçada pelo rei aí é a G1. Pelo cavalo. Aí, quando ele atacou o cavalo, ele não autorizou o ataque que estava ocorrendo nessa casa aí. O que o Olavo está falando, pessoal, é que, por exemplo, se tem um bispo aqui, nesse caso aqui, as brancas não poderiam dar o roque, porque o bispo está enxergando a casa de D1. O rei teria que passar por uma casa em que ele estaria atacado. Então, nesse caso, o roque tem possibilitado. E se o bispo estivesse aqui, ele ainda está vendo uma casa que está entre o roque, né? Digamos assim. Só que, esse caso aqui, o roque é possível, porque o roque é um movimento de rei, então o que importa são só as casas em que o rei vai passar. Essa casa é uma casa que a torre vai passar, então o roque ainda é possível aqui, dessa forma, fazendo assim. A torre, o rei não passou por essa casa, então o roque é possível. Deu para entender, né? Ok, gente, igual eu falei, só abrir e perguntar. Pode abrir o microfone e perguntar, pessoal, não precisa ficar com vergonha, não. Quem tá chegando hoje aí. Você vai explicar mais uma coisa sobre o rock? Sim. Ah, tá. Aqui, ó. Esse aqui é um pouco... Já é mais complicado, ó. Encontra uma maneira de executar o rock maior. O rock grande, que é o da ala da dama. Ou seja, quais problemas a gente está enxergando aqui? A gente tem que tirar esse cavalo daqui. Tirar o nosso cavalo e tirar o cavalo do adversário daqui. Porque o cavalo controla essa casa. O bispo ainda enxerga essa casa. E o outro bispo enxerga essa casa. Que forma a gente tira o cavalo daqui? Capturando outro cavalo. Já lida com um problema. Aí aqui a gente tem que lidar com esses 2 bispos. Para possibilitar o roque, nenhuma dessas 2 casas pode estar controlada pelo adversário. Então a gente põe o cavalo na frente, bloqueia o ataque do bispo nessa casa e joga esse peão. Lembra que o peão, no primeiro movimento, ele pode andar duas casas? É bem proveitoso para a gente andar 2 casas aqui agora, porque a gente bloqueia esse bispo. E agora essa casa está livre, nosso rei pode dar o roque. Olá, quer falar alguma coisa? Pode falar. Laicos, você ia acrescentar algo? Então, já terminou de explicar sobre o rock, né? Isso. Ô Enzo, você podia fazer a gentileza de montar uma posição com rei, torres e os 3 peões de cada lado? A, B, C, F, G, H? Desculpa, professor, não sei se eu estou me prometendo. Não, bem feito. Não, tá embaixo. Os peões como eu tá falei, embaixo. Aqui?
As torres e o rei na posição inicial, por favor. Desculpa, eu queria só dar uma contribuição, porque, igual você falou bem claramente, é um movimento de rei, né? É um movimento de proteção do rei. Então, a gente sabe, eu sei que o pessoal ainda está aprendendo e vai ver isso mais para frente, questão de abertura e tudo mais, mas, por exemplo, por que a gente não movimenta esses peões laterais no início, né? Justamente porque quando a gente vai rocar, a gente precisa dessa proteção dos peões à frente para proteger o rei, porque é como se ele estivesse num castelo, ele foi para um quarto escondido, né? O castelo dele está sendo invadido, está sendo atacado, e ele vai fugir para um cantinho, um quarto secreto que tem lá, para ele poder ficar protegido. Então, esses peões laterais aqui, eles fazem essa proteção. E outra coisa interessante é que ao momento que você roca, você liga uma torre à outra, né? E elas vão sair pelo centro, em vez de saírem pelas laterais. Então, além de ser um movimento de proteção do rei, é um movimento de libertação das torres, né? A gente costuma também ensinar isso também nas aulas que a gente costuma fazer aqui, que as torres vão tentar dominar essas colônias centrais, por onde já foi aberto, né? Então, a importância desses peões laterais aqui, a gente tentar não movimentá-los até que a gente roque, porque depois que você rocou, os do outro lado, né, você pode liberar para poder criar espaço na posição e tudo mais. Mas o movimento do rock, além de ser um movimento de proteção do rei, ele também é um de libertação da torre. Só isso que eu gostaria de contribuir. Ótima contribuição. Exatamente. Muito obrigado. E corrobora até porque muitos iniciantes, com medo da batalha central, iniciam movimentando os peões laterais, né? E isso enfraquece o quarto do rei, né, no final das contas. É muito comum entre os iniciantes, eles querem sair a torre pelo canto, né? E agora que eles descobriram o movimento do rock, eles não vão jogar a torre assim a qualquer... Vão primeiro rocar antes de liberar as torres, né? Exatamente. A gente não costuma movimentar esses peões no início, porque, por exemplo, se a gente for dar o rock curto, esses peões vão servir de proteção para o nosso rei, né? A gente não quer... A gente tenta não movimentar eles, né? Isso aí. Alguém tem dúvida do rock? Tem alguma pergunta? Pode perguntar. Bem, não sei se todos viram o chat, mas eu coloquei no chat aí o link para recolhimento das horas, e lá a gente tem uma perguntinha sobre o que vocês estão achando, que é o nosso termômetro das aulas que a gente está oferecendo aqui. Então vamos lá, pessoal. Outro movimento especial é o movimento do en passant. Esse é um pouco mais confuso do que o rock. O movimento en passant do francês de passagem, né? Quando um peão, o seu peão está na quinta linha, 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha, ou da perspectiva das negras, seria a quarta linha, né? Quando o peão das brancas, no caso, ele está na quinta linha, se o peão das negras opta por andar 2 casas no seu primeiro movimento, um lance totalmente, aparentemente normal, ficando assim, do lado do peão das negras, do lado do peão das brancas, as brancas têm a opção de realizar o movimento en passant, quer dizer, fazer uma captura de passagem do peão das negras. Dessa forma, é como se esse peão tivesse andado uma casa. Você faz a captura de um peão que não está na casa em que você vai capturar, né? Eu gosto de falar dessa captura aí da seguinte forma. Lembra que o movimento convencional do peão é andar uma casa para frente e atacar nas diagonais, imediatamente à frente, né? Só que é dado aos peões, quando é a primeira vez que você movimenta ele, a primeira vez que você toca ele, o bônus de andar 2 casas, que foi o que esse peão preto acabou de fazer aí na coluna D. Bem, ele tem um bônus de andar 2 casas, mas era como, entre aspas, se ele estivesse na casa original anterior dele, para os peões que estão logo ao lado ali. Quer dizer o quê? O peão preto andou 2 casas ali para D5, para D5, né? Mas o peão que está também em C5 pode fazer a captura como se ele estivesse na casa original, normal de movimentação dele. Lembra que o movimento do peão normalmente é uma casa de cada vez, só que o bônus de pular 2? Então é dado a esse direito ao adversário, né, quando você usa o seu bônus de poder ou não capturar a peça na casa anterior. Isso acontece só imediatamente após o lance. Faz o movimento aí para eles verem, Enzo.
como que é essa captura especial. Exatamente, Olavo. Fica assim, pessoal. Você captura como se o peão tivesse em D6 e não em D5. Essa é a chamada captura en passant. E o que o Olavo já falou, né? O movimento en passant, ele só é possível imediatamente após o seu adversário mover o peão. Então, por exemplo, o meu adversário acabou de mover o peão para G5. E tá naquele padrão, né? Que eu expliquei no exemplo passado. Eu poderia capturar en passant. Esse caso aqui, ó, como o meu peão acabou de mover o peão para G5, esse peão em D5, ele foi movido antes. Não foi movido agora. Nesse caso aqui, tá no mesmo padrão, mas eu não posso capturar, porque é só imediatamente após o movimento que eu posso realizar a captura en passant. Então, nesse caso aqui, ó, eu clico, se eu clicar se eu selecionar a peça, o computador me mostra quais movimentos eu posso fazer, ó. O cavalo, o computador me mostra quais casos ele pode ir. A torre, igualmente. Aí o peão, ele me mostra que eu não posso capturar en passant, apesar de estar na mesma estrutura, né? E aqui ele me mostra que eu posso, porque o movimento acabou de ser sido feito, então eu posso capturar en passant. Nesse caso aqui, ó, se eu opto por não capturar en passant e faço outro lance, por exemplo, tiro esse cavalo aqui, eu já não posso mais realizar essa captura posteriormente. Esse bônus de mover duas e você capturar na passagem, ele só pode ser usado imediatamente após o movimento. Exatamente. Aí, ó, e o en passant só é possível quando o peão está na quinta linha, o peão das brancas, ou na quarta linha, no caso das negras, né? Se esse peão tivesse aqui. Então, apesar de o peão das negras ter passado pelo meu peão de A6, eu não posso realizar essa captura somente quando o peão está na quinta linha. Aí aqui manda a gente capturar todos os peões en passant. Aí, ó, esse aqui. Agora esse aqui. Agora esse. A gente vai deixar um exercício lá. Mariana? Pode falar, Pessoal, Mariana. Tem uma dúvida. Duas coisas. Quando você comentou que o software, né, que utiliza, ele pede para você realizar o en passant, primeira coisa, eu queria saber se tem alguma obrigatoriedade quando o adversário ele faz essa abertura. E Não tem nenhuma... Ah, tá, pode falar. não, né? Pode terminar Não, mas beleza. Não, mas Pode já sei que terminar não de tem. E aí, queria saber se tem alguma jogada comum de isca para comer alguma peça do adversário. Por exemplo, eu abro um en passant que eu sei que o adversário ele vai ver como uma oportunidade para adquirir uma peça minha, mas é uma estratégia para depois, às vezes, pegar alguma peça interessante do meu adversário. Boa pergunta, Mari. Então, boa assim, pergunta. Pode falar, Laura. Igual eu costumo falar, todos esses lances, especiais ou não, eles são opcionais para os adversários, para você realizar, sabe? Por exemplo, não tem obrigatoriedade nenhuma em fazer o rock, você faz porque é um movimento que fortalece. Você não tem obrigatoriedade nenhuma de fazer essa captura en passant. Às vezes, você fazer essa captura, você já consegue um avanço interessante para o seu peão, e é tudo opcional. Agora, com relação a armadilhas e tudo, eu costumo falar assim, o xadrez ele é dividido principalmente em 3 fases. Tem a fase das aberturas, né, a fase do início de jogo, aliás, que quando a gente está de brancas, a gente chama de abertura, porque as brancas começam o jogo, é chamado de abertura, porque elas abrem, iniciam. E o início de jogo, quando você está de presa, é chamado principalmente de defesa, ou sistema de defesa, etc. Tem um final de jogo, que é quando o tabuleiro está vazio, você tem poucas peças para capturar e tudo. E tem o meio-jogo, e esse meio-jogo a gente costuma falar assim, que a gente domina o princípio de abertura, aprende os finais clássicos, mas o meio de jogo você vai estudar a vida inteira, isso. A gente passa a estudar o meio de jogo com as armadilhas diversas e tudo, a vida inteira estudando. Então, quando você pergunta se tem alguma armadilha que a gente faz, existem várias, mas não é agora que a gente vai estudar, a gente ainda está aprendendo o movimento, e isso a gente vai fazer no nosso dia a dia lá no clube. Isso aí, Olavo. Ô, Mariana, na verdade, qualquer movimento vai depender, ele é opcional e vai depender da posição em que você se encontra no tabuleiro. Aí você vai
discernir se vai ser bom para você ou não fazer esse movimento. Não é porque eu tenho a oportunidade de capturar um peão passant que eu vou querer capturar. Às vezes meu adversário até fez isso de forma que se eu capturar, eu perco alguma coisa, eu perco alguma peça, eu até levo um checkmate, né? E nesse caso aqui, o software tá... isso aqui é exatamente exercícios de fixação, no próprio site. Ele tá mandando eu capturar em passant exatamente para quem estiver fazendo, exercitar e fixar o movimento para aprender como é que é. A Letslane já protestou aí com a passant. Aí, ó, a Letslane já falou que detesta a passant. Mas então, Letslane, eu vou te falar, minha tentativa de spoiler, de tentar saber um pouquinho das armadilhas, era justamente isso, eu vou comer mosca demais. O en passant eu vou sofrer com ele. Então, a gente vai fazer uns exercícios, colocar lá no clube para vocês ativarem bem, quando precisar ou não essa atividade. Xadrez é reconhecimento de padrões, né? Então, quanto mais você treinar, fizer exercícios, maior a chance de você chegar na partida e conseguir reconhecer esses padrões e não cair em armadilhas, ou então conseguir promover uma armadilha para o seu adversário. Então foi isso, beleza, pessoal? A gente está completando a nossa hora. Tem uns 5 minutos. Alguém tem alguma dúvida sobre perguntas, passant ou qualquer outro tema que eu ensinei hoje? Querem revisar algum passo? A gente fala agora. Uma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que eu tenho mais uma, gente. Lá vou eu. Bem-vindo. Pode falar. A respeito do checkmate. Em off, né, eu conversei ali rapidinho com o Olavo que o checkmate ele também garante a vitória no xadrez. E aí, assim, a curiosidade de boba, mas sempre o checkmate ele vai ser sinônimo de vitória? Existe algum jogo que ele vai chegar ao final por pontuação, mas sem o checkmate? Então, finalização. No caso, toda partida de xadrez, ela necessariamente termina no checkmate. Ou, isso aí é assunto para mais para frente, pode empatar, né? No caso, existem vários momentos em que uma partida pode empatar. Por exemplo, se repetir a mesma posição 3 vezes, alguém pode pedir um empate, pode reclamar o empate, entendeu? Ou então, se não tiver material suficiente para executar um checkmate, por exemplo, se tiver 2 reis no tabuleiro, um contra o outro, a partida é um empate, porque um rei não vai poder dar checkmate no outro. Ou então, existe um tema que chama afogamento do rei. Quer dizer, isso aí é um pouco mais para frente. A gente volta nesse assunto no futuro. Mas ele está relacionado com aquele caso. Lembra que o rei não pode cometer suicídio? Não existe suicídio no rei, no xadrez. Então, quer dizer o quê? O afogamento. Vamos supor que você tem uma situação que somente o rei pode se mover, e qualquer movimento que o rei faça... Vou ensinar agora. Ele entra em uma situação em que ele está morto. Vamos passar aqui um pouquinho só terminando de responder a pergunta dela. Isso. Toda partida em que há a vitória de algum lado, ela vai necessariamente terminar em checkmate. O que acontece quando você sabe que, às vezes você sabe e você consegue, à medida que vai jogando, você vai conseguindo calcular melhor, calcular mais lances à frente. Então, muitas vezes, em uma partida entre 2 jogadores profissionais, em que um está ganhando do outro, o outro acaba abandonando a partida antes. Porque ele sabe que a partida vai terminar com ele recebendo um checkmate. Então, sempre o que vai terminar no checkmate, mas às vezes os jogadores não esperam chegar no checkmate, digamos assim, né? Às vezes, os profissionais, eles conseguem calcular mais à frente, então eles sabem que eles vão perder às vezes e abandonam antes. Mas o que não existe pontuação, de certa forma, para definir quem vai ganhar. Mesmo se você ganha material, assim, lembra que um bispo vale 3 pontos. Então, você captura o bispo do adversário, você tá com 3 pontos a mais, digamos assim, mas a partida só vai acabar com o checkmate. Se o adversário quiser, ele vai jogar até você dar o checkmate, senão não acaba. Beleza? E a Letslane também falou sobre o tempo, e é bom lembrar que o tempo de relógio ele é marcado sobre o tempo que você tem para pensar nos seus lances. O reloginho funciona como? Você faz o lance e aperta
o seu lado do relógio, parando o seu relógio. Aí o relógio do adversário começa a rodar, ou seja, o tempo dele está passando e ele está pensando. E às vezes você acorda a ter mesmo tempo para cada lado, tempos diferentes, etc. Se o tempo de um deles cair, é o que a gente chama, antigamente do relógio analógico, tinha uma bandeirinha que subia e ela caía, o tempo que cair é dado a vitória ao adversário. Né? Se o seu tempo cair, o seu adversário ganha e vice-versa. Independente da configuração do tabuleiro que você tiver. Na verdade, depende da configuração do tabuleiro. Em termos de quantidade de peças de cada lado, falando. Então, depende. Por exemplo, se uma partida acaba por tempo e você não tem material para não tem material suficiente para dar checkmate no adversário, é empate. Isso. Apesar do seu tempo ter acabado, do tempo do adversário ter acabado. Mas a ênfase que eu queria falar era que, mesmo se você tendo peças grandes no tabuleiro, se o seu tempo acaba, você pode entrar em derrota, por exemplo. Então, deixa eu ensinar rapidinho o rei afogado. É quando o rei adversário ele não está em xeque, isso é muito importante. O rei ele não está em xeque, só que ele não tem nenhum movimento legal para fazer. Ou seja, ele não tem nenhum movimento lícito. Ele não pode se mover para nenhum lugar. E ele não pode se mover com nenhuma peça também. Então, dessa forma aqui, como que eu afogo o rei das... e nesse caso é um empate, né? Se o rei for afogado, é um empate. O rei das negras, ó, lembra que a torre anda em colunas e linhas? Ela tá cortando esse rei. Esse rei só tem essa coluna para andar, ó. Porque essa torre tá cortando, ó. O rei não pode se colocar em perigo, então ele não pode vir para cá porque essa torre não deixa. Então, se eu mover o bispo para a casa de E3, perceba que ele vai controlar toda essa diagonal. E ele vai tirar a única casa que o rei teria para andar. Então, o rei ele ia ficar com o que a gente chama de afogado. Ele não pode se mover e ele não está em xeque. Né? Isso. Lembrando, como não pode haver suicídio no xadrez, quando você coloca o bispo naquela casa, você passa a vez de movimento para as pretas. E a única peça que as pretas têm para movimentar é o rei. E qualquer movimento que o rei faça, com o bispo naquela posição, é um movimento de ataque. Lá. Ele está sendo cercado por todas as peças. Então, qualquer movimento que o rei faz, ele entraria em ataque. E o rei... é permitido, ele é considerado afogado. E o rei afogado é sempre empate. Pode ter 5 damas para as brancas aqui, que ainda é empate. O Enzo, aqui. Sim. Naquela posição que você estava indo com o tabuleiro. Aqui? Isso. Se a pessoa que estivesse jogando com as negras, ela ainda tivesse um peão aí. Ela não poderia movimentar. Não. Move o bispo como se estivesse afogando o rei. Mas se as negras tivesse outra peça, por exemplo, um peão. Aonde? Poderia ser aí do outro lado do tabuleiro, não vai interferir em nada. Eu só queria saber se ela tiver outra peça. Por aqui, por exemplo, aqui? Isso. Aí ela poderia mover essa peça. Sim. Tinha como mover. Mas mesmo assim o rei está afogado? Não. Aí o rei não está afogado mais. Por exemplo. Porque você tem movimento, nem tem opção de movimento. Deixa eu repetir essa posição. Então, assim, a questão do rei estar afogado não significa só que o rei não vai ter movimento. Eu não posso ter movimento nenhum. Não necessariamente o rei. As negras não têm movimento nenhum para fazer, legal, com qualquer peça, entendeu? Por exemplo, entendi. Se tem um peão aqui, a mesma posição daquela hora, a torre corta aqui, e se o bispo vier para cá, já não é empate para afogamento mais. Porque as negras têm esse peão para movimentar, então as negras podem fazer isso. Então não é afogamento mais. Agora, se tem um peão das brancas aqui, aí já é afogamento. Porque esse peão não pode se movimentar. Sim, não tem nenhum movimento legal. Não tem um movimento legal para fazer. Beleza? Outra aqui, coisa, quando você fala de lance ilegal, se for no campeonato, como que eu sou punida? Sou punida como? Acho que, eu não sei ao certo, mas acho que... Normalmente, Glaucio? A Glaucio vai saber falar melhor, pode falar, Glaucio. Ele está atualizado. Boa noite. Boa noite. Como eu sou árbitro, eu pedir a palavra, porque é o seguinte, uma partida de xadrez,
você pode cometer um lance legal e você não é punido. Você é punido da seguinte forma: se você comete um lance legal, o seu adversário, no momento dele de jogar, ele para o relógio e chama o árbitro. O árbitro, constatando o lance legal, ele vai fazer você voltar o lance atrás para você poder fazer um lance legal e você perde 2 minutos no seu tempo. Porém, se a partida for uma partida de blitz ou estiver com o tempo apurado, você perde somente 1 minuto. Ou se falta menos de 1 minuto no seu relógio, você não perde tempo, mas você é obrigado a voltar atrás e fazer um lance legal. Se você cometer um segundo lance legal na mesma partida, você perde a partida. Então é isso. Você pode cometer um lance legal. No segundo, você perde a partida. Se for na mesma partida. Se for em outra partida, tudo bem. Mas se for 2 lances legais na mesma partida, você perde a partida. Henrique? Só uma pergunta aqui. Boa noite. Outra Boa coisa. noite. Por exemplo, meu rei tem cheque. Aí na partida, o carinha quando no presencial ele fala cheque. É isso, né? Ou não precisa? Não precisa não. Não mais. É negócio. Não precisa não. Então, desde o ano 2000, não é necessário mais avisar cheque, tá? É obrigação do seu adversário ver que você deu cheque nele, ou de você ver que seu rei está em cheque. E se você não sair do cheque, como o Enzo já explicou as formas de sair, se você não sair do cheque, é um lance irregular, um lance legal, e você será punido conforme eu acabei de explicar. Por exemplo, se você então não foge do cheque e faz outro lance, é considerado irregular, aí o adversário para o relógio, chama o juiz e todos os procedimentos. Então, se eu levei um cheque e eu não movi meu rei e ele pode dar um cheque mate, eu não perco dessa vez. Eu ainda posso tentar de novo. Eu ainda posso levar outro cheque e só nesse se ele tem a possibilidade de te dar um checkmate, que não é capturar o rei, evitar que seu rei se mova, ele tem 2 opções. Ou ele chama o árbitro e fala que você cometeu um lance irregular e faz você voltar atrás para fazer um movimento correto, legal, ou ele te dá o checkmate, né? E aí vai depender da índole do seu oponente. Mas o correto é, se você cometeu um lance legal, você não saiu, seu rei estava em cheque, você não saiu do cheque, você cometeu um lance legal, ele vai parar o relógio, avisar o árbitro e você será punido. O lance que você fez será voltado atrás e você vai ter que aplicar um lance legal, ou seja, um lance que saia do cheque. Sim, e quando fala punido, o que é punido? Perde? Tira o ponto, tira 2 minutos do seu relógio, ou 1 minuto, né, dependendo. É o que ele falou agora há pouco, né? Essa é a punição. Tudo bem. Uhum. A Letzilane perguntou se tem regra para tocar no relógio, como por exemplo, no rock eu tenho que mover primeiro rei. Como assim? Eu acho que ela quer saber exatamente qual é a relação do relógio. O relógio ele é sempre acionado depois que você termina o movimento por completo. Então, por exemplo, se você está fazendo rock, você faz primeiro o movimento do rei andando 2 casas, a torre salta para o lado oposto do rei, e aí sim você aciona o relógio. Você não pode acionar antes do lance estar completo. E tem mão? Por exemplo, eu tenho que ir com a mão direita ou mão esquerda? A mesma mão que fez o movimento das peças. Você escolhe. Você usa uma mão a partida inteira. Você é canhota ou destra. Aliás, você até escolhe o lado do relógio. Você pode trocar de mão. Mas a movimentação, assim, você fez um movimento agora com a mão direita, é a mão direita que vai acionar o relógio. Se você fizer um outro movimento com a mão esquerda, é a mão esquerda. Você não pode usar as 2 mãos, uma para mexer as peças e outra ficar pairando sobre o relógio ali esperando. Você já faz quase que imediato, né? Então é sempre a mesma mão que toca as peças. Com os meus alunos, eu mando sentar em cima de uma das mãos. Tem a mão debaixo do bumbum e vai jogando, só com uma das mãos que é mais fácil. E também haja coordenação para mover com a peça e tocar no relógio com a outra. Mover com a mão e tocar no relógio com a outra. Os meninos são ninja. Eu ia ganhar tempo. Meus alunos são tudo ninja, eles conseguem, cara. Algo mais, gente? Vou encerrar a gravação da nossa segunda oficina para postar no já. Aproveitar alguma pergunta para a posteridade? Então, eu só ia dar uma recomendação para quem está chegando, de criar uma conta no lichess.org, né? Esse site aqui. E você criar a conta e aqui tem muito material para você aprender. Você vem aprender básicos do xadrez, ó, como cada peça se movimenta, os fundamentos, e assim vai. E o bom é que é de forma progressiva, né? De forma linear.
Isso. Na semana passada eu falei, vou falar de novo, o pessoal que está começando a jogar aí, abre isso a partida inicial. Para vocês não machucarem o rating de vocês, o rating é uma medida que o site tem para falar a sua força no xadrez. Quando você abre Eu uma acho que isso conta aí não no tem problema Lichess... não, Olavo. Oi? Isso aí não tem muito problema não, será? É para eles aprenderem a jogar, porque se eles jogarem valendo rate já no início, eles podem reduzir muito a potência deles. Então, o que eu ia recomendar é ir nessa aba aí, ó, criar uma partida e criar uma partida amistosa quando vocês estiverem jogando. Aí aqui, ó, tem a opção de ranqueada, tá vendo? Ó, padrão. Vocês colocam na opção amistosa para jogar inicialmente e depois vocês passarem a ranquear o xadrez de vocês, para vocês saberem as bases. A gente vai dar as instruções todas no nosso clube lá. E lembrando que todas as aulas, desde o início do nosso clube, estão no nosso canal no YouTube. Isso, a gente tem um canal no YouTube. Vou colocar aqui. E eu criei algumas playlists também que eu coloquei lá no nosso clube também. Aqui, Então, ó, você todas vai, as aulas. Você vai em playlist, Tem. eu coloquei a playlist. Vai em playlist para eles verem o que a gente tem. Eu separei aí, ó, a nossa oficina, tá vendo? Tem um vídeo, que é o vídeo da passada, a nossa oficina. As entrevistas que realizamos aqui, a gente realizou 3 entrevistas já, né? Com o mestre nacional Nicolau Leitão. O nosso mestre nacional Leandro Campello e o mestre internacional Renato Quintiliano, tá aí também na nossa playlist. E tem as playlists do treinamento, né, o jogo das bases e tudo. O link a gente vai disponibilizar lá no clube. Se quiser colocar no chat aqui, Enzo, para já agilizar, por favor. E aí tem uma playlist de tudo que a gente fez, desde a aula inaugural, com as bases do xadrez, o treinamento, são as aulas de xadrez para quem já sabe os movimentos e tudo. E o Jogue Pronto, que é um desafio que a gente faz, que a gente, um adversário recebe desafios de pessoas da casa e a gente comenta os lances feitos na partida, ok? Então é isso, desfrutem do clube, bem-vindos. Próxima quarta, nossa aula 3, e é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí, o Glacius, pela contribuição. Isso. Põe as ordens, mestre. Pode continuar frequentando as aulas aqui e corrigindo qualquer coisa que a gente fala errado também. Estamos no aprendizado. Qualquer deslize. Então é isso. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença. Não há de corrigir, não, é só contribuir. Às vezes eu gosto de contribuir. E joga com a gente também. Vamos jogar lá. A gente joga com a gente também no sábado. No a gente sábado faz tem um torneizinho uma no Lichess. no Lichess, sábado às 16 horas. Opa, pode mandar o link. Nós vamos... Olavo, eu só gostaria de, se possível, a gente continuar a conversa depois da live, se vocês tiverem tempo, ou pelo Zap mesmo. Tá, a gente conversa sim. Então, até o futuro, gente. Vou interromper a gravação aqui. Até mais, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal. Nos siga nas redes sociais. Entre no nosso clube de xadrez. Curta, comente e compartilhe.